Então, muito boa noite a todos. Cumprimento o Executivo Municipal, que está completo. A Sra. Vereadora Alzira Agostinho a substituir o Vereador António Moreira. Cumprimento também os técnicos do município de apoio à reunião, sendo jornalista, público presente. Vamos então iniciar a reunião número 14 de 2020. Esta reunião é extraordinária. Hoje é dia 23 de julho. Também tenho aqui para distribuir o resumo diário de tesouraria. Relativo ao dia de ontem, 22 de julho, com um total de disponibilidades de 956.054 euros e 95 cêntimos. Portanto, foi dado conhecimento da disponibilidade, portanto, do movimento de fundos do município. Esta, como é reunião extraordinária, não tem período de antes da ordem do dia, embora tenha depois também no final o período de intervenção do público, e sendo assim eu iria iniciar a ordem de trabalhos. Tem 4 pontos. O primeiro deles é relativo à apreciação e aprovação da abertura do procedimento do concurso público para a requalificação da Escola EB23/secundária de José Relvas, Alpiarça, bem como a aprovação das respectivas peças de procedimento, designação do júri, delegação de esclarecimentos no júri e nomeação do gestor de contrato. O projeto de arquitetura para esta intervenção de requalificação da escola EB23 secundária veio já à reunião de Câmara, uma reunião anterior, foi aprovado. Já foi submetida a candidatura à CCDR Alentejo, à Autoridade de Gestão, ao Programa Operacional Regional do Alentejo 2020. Agora trata-se de nós lançarmos aqui então os procedimentos, ou aprovarmos os procedimentos para se lançar o concurso público para a empreitada da obra. Aliás, nós tínhamos falado até disso anteriormente, quando discutimos o projeto de arquitetura. A própria orientação por via das CCDRs e das CIMs surge aos municípios como, pelo menos a CCDR Alentejo e das CIMs, e relativamente às CIMs do Alentejo, surge como orientação a necessidade de nós lançarmos os concursos durante o mês de julho, de maneira a que os projetos tenham maturidade e sejam objeto de consideração no processo de limpeza, entre aspas, de limpeza dos programas operacionais. Portanto, a orientação que há é que os projetos que não sejam lançados concursos até este período possam vir a ser eliminados e as verbas serem reafetadas a outros projetos. Portanto, nós temos este compromisso também, que é lançar os concursos todos até ao final do mês, dando-lhes então a necessária maturidade e colocando-os em condições para serem depois concretizados. Deixar então a seguir à Sra. Engenheira Carla Cunha a possibilidade de apresentar, ou pelo menos de dar nota do essencial destas peças de procedimento, nomeadamente
o programa de concurso, o caderno de encargos, a questão do júri e do gestor do projeto, de contrato, aliás, dizendo aqui, enfim, no fundo, que no caso da escola H23 secundária de Alpiarce, estamos a apontar para uma verba de empreitada no valor de 2.310.000 euros, fica acima da verba que temos aprovada. Chegámos à conclusão agora, no período da preparação das especialidades e destes programas de concurso e caderno de encargos, etc., que havia uma parte importante do projeto que a DGEST não tinha considerado e que é fundamental que seja incluído, que tem a ver com a iluminação, toda esta área da iluminação e da eletricidade, das instalações elétricas da escola, assim como também a questão do AVAC, dos ares condicionados, tanto que para apresentarmos um montante o mais rigoroso possível, tendo em conta também os custos de mercado e não correndo qualquer risco, ou pelo menos, enfim, limitando ao máximo os riscos de que o concurso possa vir a ficar de zero, vamos avançar com este valor de 2.310.000 euros, portanto cerca de 300.000 euros acima daquilo que foi o valor que nós inicialmente considerávamos. De qualquer maneira, portanto agora numa fase posterior e mesmo paralelamente ao decorrer do concurso, já temos agendado uma reunião com a Secretária de Estado da Educação, no sentido de procurar, junto do Ministério, garantir aqui um acordo também de financiamento para estes 300.000 euros que estão de fora, isto se depois, no final do procedimento concursal, o valor for este, portanto, também ainda há a possibilidade de que o valor depois que saia do concurso fique abaixo, portanto, e fique até eventualmente no montante que tínhamos inicialmente, que são os tais 1.950.000, mais ou menos, de euros, já objeto de acordo com o Ministério. Depois dá nota também que consideramos um período de 300 dias para o concurso, para a empreitada, para colocar como condição para a realização da empreitada, porque julgamos que é o razoável, portanto, e depois também da auscultação dos técnicos envolvidos neste processo. Portanto, no essencial, da minha parte era isto, relativamente à escola. Portanto, o projeto já esteve aqui, já esteve em análise, em discussão. Dava então à engenheira Carla Cunha a possibilidade de traços gerais também dar nota do essencial do caderno de encargos e do programa de concursos. Bem, eu começo a dizer que, face ao montante que é estimado para a empreitada e tentando enquadrar com aquilo que diz o Código dos Contratos das Obras Públicas, o procedimento que nós temos que adotar é o concurso público. Face ao montante, não há necessidade de publicação do anúncio no Jornal da União Europeia. Sendo o concurso público, depois estamos obrigados a uma série de formalidades. Uma delas que o Sr. Presidente referiu é a nomeação do técnico que vai acompanhar o processo desde o início até à conclusão física da obra, a quem chama o gestor do procedimento. Esse técnico, a proposta que existe é que seja eu o técnico que faz a gestão do procedimento. Há também necessidade, de acordo com aquilo que diz o CCP, de nomearmos um júri para se fazer a apreciação das propostas que eventualmente irão surgir a este anúncio que irá ser publicitado no Diário da República de pretensão de execução da empreitada. Para esse júri
ser composto obrigatoriamente por 3 pessoas, que são os membros efetivos, e a proposta é o Dr. João Pedro Costa Arraiolos como presidente do júri, eu como membro efetivo e o Dr. Nuno Paulino também como membro efetivo. Para membros suplentes, a Dra. Carla Borba e o engenheiro Jorge Alfaiate, que entrou recentemente em funções aqui no município. Esta será a constituição do júri. E então, o que é que nós precisamos da Câmara? Como é a Câmara que tem competência face ao valor de aprovar, precisamos exatamente da aprovação da Câmara. A aprovação, então, também para o projeto, os projetos que já foram apresentados e já foram aprovados, para o programa de concurso, onde se estabelece as regras que irão gerir a empreitada em si, e para o caderno de encargos, onde estão estabelecidos os encargos das partes envolvidas, tanto do dono de obra como do empreiteiro. E é isto. Agora, o programa de concurso, eu não consigo estar aqui a explicar exaustivamente, porque claro, tiveram acesso a ele. claro, fica... Como o Sr. Presidente referiu, o prazo que se estima, que se considerou razoável para a execução da empreitada são os 300 dias. Não tenho assim mais nada a referir, Sr. Muito bem, muito obrigado. Engenheiro, então, exatamente, eu abria a discussão, a intervenção dos membros do Executivo. Façam favor. Senhora Vereadora, Sónia Sanfona. Muito boa noite a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho relativamente a este procedimento, não tenho nenhuma questão em concreto, apenas dizer aqui 2 coisas. Primeiro, nós recebemos agora, no início da reunião, estas 2 alterações, estes 2 documentos que têm alteração relativamente aos prazos de execução. Só para certificar, este é estava em 365 dias. Exatamente. E passa a estar em 300 dias, o prazo de execução da empreitada, é isso, não é? Porque eu não estava a conseguir diferenciar os documentos. Só veio essa folha, não veio a folha que eu identificar. Eles são têm exatamente o mesmo teor. É mesmo só é o prazo dos dias. Pronto. Essa era uma questão. A escola ficou então em 300 dias. Estima-se a execução em 300 dias. Muito bem. Depois, a segunda nota tem a ver com a informação que o Sr. Presidente deu de que o montante que foi atribuído, eventualmente, que está definido como montante para o lançamento do concurso, ser acima daquilo que estava previsto, em virtude de se incluírem aqui 2 situações que aparentemente não estavam contempladas. Uma delas já percebi que é a iluminação, e a segunda, eu queria deixar esta nota: quando nós fizemos aqui a discussão está aqui a Sra. Engenheira Carla e os outros elementos, quando nós fizemos aqui a discussão deste projeto, eu pessoalmente levantei esta questão relativamente ao AVAC, e para tentar perceber se ele estaria ou não contemplado no projeto, uma vez que considerava que já que íamos fazer uma obra, que era uma obra de um montante elevado e que importava alterações substanciais naquilo que é a escola que nós hoje temos para oferecer aos nossos alunos, eu já na altura chamei a atenção, considerava extremamente importante que houvesse uma preocupação com a climatização da escola, porque nós passamos, quem aqui está, nós passamos todos por lá e temos a noção de que aquela escola obviamente precisava de obras e precisava, sobretudo, de criar condições de conforto, quer para os profissionais que lá trabalham, quer para os alunos e as restantes pessoas que frequentam a escola. E eu, nessa altura, tinha chamado a atenção para isso, e o Presidente tinha-me respondido que que estaria previsto uma espécie de uma pré-instalação, mas que não estava, nem havia condições financeiras para avançar para o AVAC. Eu congratulo a mim e ao Executivo pelo facto de ter dado este passo, que eu acho que é extraordinariamente importante. Nós temos sempre a ideia, nós não podemos dar o passo maior que a perna, mas estamos obrigados a prevenir um conjunto de situações que, se não forem tratadas agora, no futuro, possivelmente saem-nos mais caras. E, portanto, eu acho que vale mais a pena assumir esta responsabilidade e depois ir discutir se este montante a mais
pode ou não ter enquadramento em termos de financiamento, e essa é uma discussão que tem que ser feita e o município deve puxar, Sim. neste caso, e por já essa agora, só necessidade. não querendo cortar o raciocínio, eu acho que já tinha referido isto anteriormente, na própria discussão com a anterior Secretária de Estado, a atual Ministra da Modernização Administrativa, ficou logo em aberto essa possibilidade, ou pelo menos a disponibilidade do Ministério para discutir o eventual reforço, é que se essa questão se colocasse, embora, como é óbvio, já não vai ser com a mesma pessoa enquanto titular, mas vamos procurar. A disposição será semelhante, ou seja, também há aqui algum trabalho de continuidade, pelo menos é aquilo que se espera, e o que eu julgo que é importante é de facto isto, nós não precisamos de construir escolas de luxo, mas também não precisamos de deixar asseguradas condições que hoje em dia são perfeitamente essenciais. E nós até vivemos aqui numa região que cada vez mais, pelas alterações climáticas e etc., toda a gente sofre com o calor e com a descida de temperatura e com o frio no inverno, e portanto isto está aqui, é complicado, sobretudo para quem está a trabalhar, não ter essas condições. Portanto, eu acho que nestas coisas nós temos que ser um bocadinho ambiciosos e temos que lutar por aquilo que efetivamente consideramos que é prestar o melhor serviço aos nossos municípios, e neste caso em benefício da escola e de toda a oferta educativa que ali se dá. Portanto, eu, da minha parte, considero que é positivo este passo e que enfim, que ele devia ter sido logo assumido, aliás foi o que eu defendi. Sim, que se assumisse essa responsabilidade, porque eu considero que esta não é uma coisa supérflua. Hoje em dia, a climatização de um edifício onde trabalham pessoas não é uma coisa supérflua, é um elemento essencial das condições de trabalho. Estas condições reclamam-se em tudo que é organizações, toda a gente pretende ter condições no seu trabalho que lhes permita desempenhá-lo da melhor forma. Portanto, não é um luxo, não é um acréscimo, não é digamos que uma birra de querer, eu gostava de pôr ali mais isto, ou uns azulejos mais caros, ou não, isto é uma coisa essencial e, portanto, eu acho que nós devemos correr esse risco e, portanto, devemos de contemplar isso no projeto. Depois, a seu tempo, se definirá e com certeza que se encontrarão soluções para este montante que vem a mais. Espero que o concurso não fique deserto e, portanto, que a obra se possa fazer. Pois. Tenho muitas dúvidas que possa ficar um preço inferior àquele que está a ser lançado, tendo em conta também as circunstâncias que conhecemos hoje todos do mercado, mas de qualquer forma, só que nós tenhamos gente a concorrer, empresas a concorrer e que a obra se faça, acho que já são boas notícias. Muito obrigado. O meu grande receio é esse, é que de facto, e já falámos disso aqui, é que estamos num período em que estão a ser lançadas muitas obras no país, quer da administração local, quer também central, e também os privados. Portanto, este período da pandemia veio aqui congelar um pouco este percurso e o próprio mercado, não é? Portanto, e agora há uma série de coisas e depois também os timings, os prazos para se entregarem os projetos também acabam por ir definindo, não é? Os períodos de maior pressão sobre o mercado e, portanto, de facto estamos num período desses. Vamos ver. Espero que realmente que haja concorrentes. O valor do montante a lançar a concurso é exatamente de acordo, não é? Portanto, com aquilo que se tem como expectativa, não é? da resposta por parte das empresas. Muito bem. Não sei se há mais alguma questão. Como disse, temos a reunião marcada agora para agosto com a Secretária de Estado da Educação, a doutora Susana Amador. Vamos colocar a questão e fazer referência até também a essa disponibilidade que havia sido assumida por parte da anterior Secretária de Estado para início de conversa, portanto, e procurar aqui garantir que naquilo que for
o aumento relativamente ao 1.900.000 e tal que estava previsto, que o Ministério também acompanha a mesma proporção, os 7,5%, e que haja cobertura por fundos comunitários, embora isso depois é um processo mais complexo, não é? Porque também irá certamente resultar da tal programação, da reafetação de verbas, por via desta limpeza de projetos que vai ocorrendo e cada vez, se calhar, com maior frequência, porque estamos a aproximar do fim do quadro comunitário. Muito bem, então o que eu vou ter que colocar à votação é exatamente a abertura do procedimento, autorizar a abertura do procedimento e a despesa inerente para a formação do contrato de empreitada pública para a qualificação da Escola Básica 2-3 secundária José Relvas Alpiarça, por concurso público, nos termos da linha B do artigo 19º do Código dos Contratos Públicos, com preço base de 2.310.000 euros. Aprovar também as peças de procedimento, portanto o projeto já tinha sido aprovado, o programa de concursos, caderno de encargos, aprovar o júri do concurso, já foi aqui que está na proposta, portanto já foi referido, o vereador João Pedro Raiolos, a engenheira Carla Cunha, Dr. Nuno Paulino, depois com os 2 membros suplentes, e aprovar o gestor do contrato, que é a engenheira Carla Cunha. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a abertura do concurso. Depois temos o ponto 2, que é a mesma coisa, mas para um outro projeto. Trata-se da área da barragem, do projeto designado por Parque Ecológico dos Patudos. Portanto, também à semelhança do anterior, veio à Câmara, o projeto de arquitetura foi aprovado, foi submetida a candidatura à autoridade de gestão. Eu há pouco não referi, mas portanto, isto também é uma verba que consta do Pacto de Coesão Territorial da Comunidade Intermunicipal da Alzia do Tejo, mas de qualquer forma a decisão final é sempre da CCDR, portanto, a Autoridade de Gestão da NUT 2, o Programa Operacional Regional do Alentejo 2020, e vem também aqui para a abertura dos procedimentos, portanto, a mesma decisão de lançamento do concurso, as peças procedimentais, projeto, programa de concurso, caderno de encargos, aprovar o júri do concurso, que é o mesmo, até o mesmo, vereador João Pedro, engenheira Carla, doutor Nuno, e aprovar o gestor do contrato, que também é o mesmo, a mesma, a engenheira Carla Cunha. Engenheira, já em relação a este acha que tem alguma Pouco mais tenho a acrescentar, só o preço base para o procedimento, é assim. 1.025.000 euros. É também um procedimento que irá realizar-se, desencadear-se através de um concurso público face ao montante e ao enquadramento no Código dos Contratos Públicos. E não tenho mais nada a referir porque o Sr. Presidente referiu. O prazo também O prazo que é o 210 dias para a execução da empreitada. Muito bem, então fica à vossa consideração. Aqui tenho uma consideração a fazer, peço desculpa. É que há aqui um erro e tem que ser obrigatoriamente corrigido, na minha opinião. Isto é o artigo 1º. O artigo 1º do programa de concurso diz assim: o presente procedimento é designado por concurso público para a adjudicação da empreitada do Parque Ecológico dos Patudos. Número 2. O presente programa visa regular o procedimento que tem por objeto principal a seleção do empreiteiro para a adjudicação da empreitada para a segunda fase da empreitada da reabilitação do mercado municipal. Andamos a procurar. Esta tem que ser corrigida, porque senão ou é para um lado ou é para o outro. Não, então que é para o Parque Ecológico. Pronto. Foi um lapso no copy-paste. Eu percebi que era É o artigo 1º, número 2. É esta parte aqui, não é? Exatamente. Empreitada. É o número 2 todo.
Tem que ser, é procedimento para outra Pois. coisa que não a adjudicação da empreitada da segunda fase. É a pois. adjudicação da empreitada do Eu nem sei se parque. o documento começa por referir que é para o parque ecológico. É o que está aqui. Depois, Pois, Só que claro. depois aí- Pois é, não, isto. é que eu muitas vezes tenho simpatia pelos meus próprios erros. Às vezes. Não, mas nós tivemos a ler isto também e não demos por nada. Pronto. Houve um que eu apanhei. Acontece porque estas coisas nós, Sim, é claro. à medida que vamos. Aliás, quem e já faz agora- tem mais dificuldade depois Eu tenho em. muita dificuldade em conseguir. Quem faz é detectar normal, os erros. lê não sei quantas vezes Consigo e- tentar corrigir logo. E depois peço sempre a alguém que passem a pente fino, por favor, porque eu sei que falho. Eu por acaso. Já fui- agora dizer só que, portanto, os outros que já aprovamos aqui, incluindo este, a segunda fase da reabilitação do mercado, da escola do Frade Baixo, do Jardim de Infância, da Alpiarce e Jardim de Infância, não precisam vir à Câmara, embora não faça questão depois de trazer para conhecimento ou entregar as peças aos membros do Executivo. Agora, como não tem que vir e como isto é trabalhar um bocadinho em contrarrelógio, portanto, provavelmente à última reunião trazemos para conhecimento que aquilo o vereador João Pedro é quem tem aqui a competência para despachar o lançamento deste procedimento. Assim que estiver pronto, ele lança, portanto, enfim, está a cumprir também a sua competência. E trazemos depois para conhecimento. Peço desculpa, interrompi. Era só uma chega que não tem a ver, não tem a ver diretamente com este ponto que estamos a aprovar, mas que tem diretamente, que é, eu julgo que nós, depois desta fase da pandemia e depois daquilo que foi possível o governo português conseguir em termos de acordo em Bruxelas, eu julgo que se abrem aqui perspectivas interessantes também para os municípios em sede de apoios comunitários. Porque nós vamos ter um pacote muito grande de investimento para executar e a permanência desse investimento, dos valores que foram negociados, só será possível com a garantia de que nós executamos aqueles valores. E, portanto, vai haver um esforço, seguramente vai haver um esforço acrescido para nós termos graus de execução contratual muito maiores do que aqueles que conseguimos ter em função também agora deste período anterior. Mas eu diria que primeiro temos que executar este quadro comunitário que está Sim, muito Sr. Presidente, atrasado. mas aquilo que foi Nós, negociado e aquilo que está o país, previsto, claro, país. mas aquilo que está previsto não depende da execução deste quadro. É um quadro completamente novo e foi negociado numa perspectiva completamente diferente, ou seja, tem a ver com a retoma económica, fruto daquilo que foram as consequências da pandemia. E, portanto, não se prende a execução deste novo pacote que foi negociado, não tem nada a ver com a execução daquele que nós temos ainda. Sim, Agora, que se abrem aqui perspectivas, julgo eu, que a negociação foi uma negociação positiva para o país, e sobretudo porque se abrem perspectivas de que, com o envelope financeiro que está em cima da mesa, nós vamos ter obrigatoriamente que concretizar aquele investimento, porque senão perdemos um conjunto de apoios. Antecipa Exato. subsídio ou atribuição de verbas, não é? Que já estariam definidas, mas que esta situação veio precipitar no fundo. Portanto, o que eu julgo é que, quer na questão de, eventualmente, nós virmos a conseguir financiamento para aquilo que acresce em termos de obra da escola, quer para futuros projetos que o próprio município vá desenvolvendo, eu julgo que as perspectivas são mais positivas do que aquelas com que nós nos confrontávamos até agora, uma vez que nós vamos ter que criar condições para que esse investimento possa ser feito. É evidente que os municípios não o farão de uma forma, nem conseguirão fazê-lo de uma forma autónoma, mas sabendo-se que o país vai ter que executar aquele quadro com algum rigor, eu julgo que também virão acrescidas medidas no sentido de permitir
que haja alguma folga, não só nos municípios, mas em tudo o que são o que é investimento público e que possa permitir também alguma recuperação do país. É certo, estamos a falar, sobretudo, em investimento em tecnologia, em sustentabilidade ambiental, etc. Mas isso não deixa, exatamente, mas isso não deixa de ser o futuro, quer dizer, portanto, nós estamos a preparar o país para o futuro, temos a obrigação também já de olhar para os projetos com esse ponto de vista. Com o desenho, não é, do futuro programa. Lá chegaremos. Porque a pressão, para já os números não são desanimadores. A pressão vai continuar a ser muito grande relativamente à execução deste quadro comunitário, porque de facto ele está atrasado. Os municípios também estão mais atrasados do que o que era habitual em quadros comunitários anteriores e também por via de regras muito mais apertadas na utilização dos fundos dos municípios e das finanças municipais, mas a pressão vai continuar a ser muito essa. Portanto, nós temos níveis na casa dos 30 e tal por cento, 40%, num ano que devia ser o ano de fecho do programa, não é? Que era o ano 2020, embora já foi prolongado no tempo, mas de qualquer maneira não deixa de ser taxas baixas e também aqui não execução, em princípio, implicará a restituição de verbas. Nunca aconteceu, mas poderá colocar-se. Muito bem. Então, há alguma questão mais alguma relativamente à vereadora Alzira? É uma questão de pormenor. No artigo 27º, ponto 2, do programa ou do... é do concurso. Caderno de encargos. Programa de concurso. Isso é o programa de concurso, sim. E 27º. Ponto 2, quando se fala aí, portanto, tem a ver com a não apresentação de documentos de habilitação. E no ponto 2 diz que depois, em função, pode-se dar um prazo adicional. A questão é, não seria de definir qual é este prazo? Portanto, aqui só diz, em função das razões invocadas, um prazo adicional para a apresentação dos documentos. Se calhar aqui um máximo eu não consigo, estou já a responder sem ter passado a palavra, mas não consigo. O prazo adicional está definido em código dos contratos públicos. Está bem. Agora, aos dias em concreto, não tenho de forma, Mas está fixado. isso está regulado. Muito bem. Então, estamos em condições de votar. Então, vou pôr à votação a abertura do procedimento e a despesa inerente à formação de contrato de empreitada pública para o Parque Ecológico dos Cotudos, concurso público, nos termos da linha B do artigo 19 do CCP, com preço base de 1.025.443 euros, mais IVA. Aprovar as peças do procedimento, projetos, programa de concurso, caderno de encargos, aprovar o júri, concurso, que são os mesmos elementos, e o gestor de contrato, também a mesma pessoa do ponto anterior. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3, plano de investimentos para o ano de 2020. Eu pedia ao vereador João Pedro Arraiolos para apresentar este ponto, que, se for aprovado na Câmara, terá que ser também discutido e aprovado, eventualmente, na Assembleia Municipal. Ora, boa noite. Portanto, este plano de investimentos vem na sequência de um conjunto de necessidades e também vem a este órgão para ser submetida à Assembleia Municipal de acordo com o que está descrito na lei. Como sabemos, portanto, no início do mandato de 2009-2013, a Câmara tinha uma dívida de cerca de 13,3 milhões de euros.
que veio reduzido para cerca de 6 milhões no final de 2019. Ao longo de todos estes anos tem havido uma degradação de alguns equipamentos desportivos e também de algumas estradas municipais, para o qual não foi possível fazer a sua manutenção, nem a sua construção, em alguns dos casos, por indisponibilidade orçamental, e sendo que, tendo nós, desde o final de 2018, saído do excesso de endividamento e no final de 2019 ter terminado com 1,08 vezes a média das receitas correntes dos últimos 3 anos, quando o limite é 1,5, criámos assim condições para realizar um conjunto de investimentos necessários. Para realizar esse mesmo conjunto de investimentos é necessário, portanto, calcular a dívida global, a margem. Nós, neste caso, o município de Alpiarça está cerca de 3,2 milhões de euros abaixo do excesso de endividamento, criando assim essas mesmas condições, mas de qualquer das formas há necessidade de recorrer a financiamento bancário para comparticipar 100% dos investimentos previstos no valor de 677.232,89 euros. Portanto, temos o cálculo da dívida a 1 de janeiro e também a 30 de 6, sendo que o que releva para o caso é na margem portanto, é 20% da margem que nós temos sobre o limite de endividamento, aquele que atualmente nos podemos candidatar a financiamento, portanto, contratar empréstimo. Daí que a lei determina essa margem, que pensamos que tendo em conta também o que está para ser publicado, até poderá ser alterado, mas é uma lei que já vem desde o regime financeiro das autarquias locais e entidades municipais, mas essencialmente nas últimas leis do Orçamento de Estado que veio este tipo de margem. Os empréstimos de médio e longo prazo podem ser contraídos para aplicação em investimentos, para substituição de dívida ou para proceder de acordo com mecanismos de recuperação financeira. Portanto, nós já recorremos aqui a empréstimos como mecanismo de recuperação financeira, portanto, logo em 2011, a situação de recuperação financeira de saneamento financeiro do qual saímos no final de 2018, já recorremos a empréstimos para substituição de dívida, mas pela primeira vez estamos em condições de recorrer a empréstimos para investimentos. Ao longo destes 3 mandatos foram criadas condições para isso. O conjunto de investimentos descritos essencialmente são substituição do relevado sintético do Estado Municipal, construção dos novos balneários do Estado Municipal, aquisição de terreno, portanto, junto à Igreja para a segunda fase de reabilitação do mercado municipal, um conjunto de pavimentações e arruamentos, essencialmente pavimentações de ruas, que estão aqui descritas, que algumas delas na sede do Conselho, outras também no Frado de Cima, e, portanto, conforme o número 2 deste mesmo artigo, que é o artigo 51 do regime financeiro das autarquias locais, os investimentos referidos são identificados no respectivo contrato de empréstimo e, caso ultrapassem 10% das despesas de investimento previstas no orçamento do exercício, são submetidos, independentemente da sua inclusão no plano plurianual de atividades, a discussão e autorização prévia da Assembleia Municipal. Portanto, é o que acontece aqui. Este valor previsto de investimento de 677.232,89 euros ultrapassa 10% das despesas de investimento previstas para este ano, daí que se propõe que a Câmara Municipal delibere nos termos do artigo da alínea CCC do número 1 do artigo 33º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei 75 de 2013, 12 de setembro, aprovar e submeter à Assembleia Municipal para que este órgão, nos termos do disposto da alínea F do número 1 do artigo 25º daquele regime jurídico, autorize os investimentos mencionados anteriormente no valor de 677.232,89 euros nos termos do número 2 do artigo 51º do RFALEI, do regime financeiro das autarquias locais.
Portanto, essencialmente é isso que nós estamos aqui a fazer. Portanto, é iniciar um procedimento para que haja a possibilidade de consultarmos o mercado para a contratação de um empréstimo para todos estes investimentos, que posteriormente terá que ir também à Assembleia Municipal essa mesma contratação de empréstimo, mas tendo em conta que este conjunto de investimentos ultrapassam 10% das despesas de investimento previstas para este ano, há necessidade de autorização da Assembleia Municipal para a inclusão destes investimentos no plano plurianual. Entendido. Muito obrigado. Portanto, abro a discussão depois da apresentação do vereador João Pedro. Façam favor, Sr. Vereador. Muito obrigada. Eu tenho aqui algumas questões e começava então por colocar. Primeiro, relativamente à substituição do relevado sintético do Estádio Municipal, eu queria saber se isto resulta de alguma necessidade verificada, se o relevado não está em condições e precisa de ser substituído, ou se... Acho estranho, não tenho conhecimento que o relevado esteja em más condições, mas eventualmente, se calhar, está. Eu também percebo pouco disso, isso era só perguntar qual é que foi a necessidade verificada para esta alteração. Depois queria perguntar, relativamente a esta aquisição de terreno junto à igreja, que terreno é este? Uma vez que, quando nós discutimos esta segunda fase da empreitada do mercado municipal, falámos da aquisição de vários terrenos naquela zona, porque são de proprietários diferentes, e portanto aqui fala-se de um terreno junto à igreja, e queria saber se este valor que está aqui indicado de investimento foi um valor já negociado e aceite, se é um valor indicativo, se é uma opinião, a que é que isto corresponde efetivamente, qual é que é o terreno e se este preço está assente e negociado com o proprietário ou se não. E depois queria só fazer aqui uma observação relativamente a estas pavimentações dos arruamentos. Queria perguntar que tipo de pavimentações é que são estas, porque nós já assistimos a várias coisas. Já assistimos a pavimentações que são feitas com o vulgar alcatrão, portanto é colocado alcatrão e as estradas ficam alcatroadas, e depois também já houve aqui a recuperação de algumas ruas que foi feita com uma espécie de uma pintura e de uma coisa que ficou colada e que depois foi-se descolando, e aquilo não foi propriamente a pavimentação de coisa nenhuma, mas enfim, pelo menos deixou a estrada mais preta, tinha um ar mais arranjado. E queria perguntar se que tipo de pavimentação é que é esta, prevista para estes arruamentos todos, e depois queria colocar aqui uma questão relativamente a esta pavimentação prevista para a rua José Malhou da Costa, que é a estrada que liga o Carril à Praça Velha. Eu fiquei com a ideia, quando nós discutimos aqui esta segunda fase do mercado municipal e, portanto, o alargamento e a criação do espaço livre, público, ajardinado, ali na sequência entre o mercado e a igreja, e nós discutimos aqui, eu fiquei com a ideia que havia a vontade e a intenção de futuramente se fazer essa ligação entre o centro cívico, digamos assim, e a vala. E, portanto, que estaria equacionado e ficaria equacionado para o futuro a possibilidade de um projeto que não era execuível agora, mas que ficaria equacionada essa possibilidade. Se esta pavimentação é um alcatroamento da rua, portanto, se é para ficar uma rua alcatroada, eu tenho alguma dificuldade em concordar. Ou seja, a forma como eu vejo a ligação do centro cívico à vala é uma forma que não inclui a passagem de viaturas por ali, mas que inclui eventualmente a construção de uma ciclovia e de uma rua pedonal. Ou seja, que o trajeto entre a Praça Velha e o Carril, na minha perspectiva, aquilo que eu defendo para aquele local, sim senhora, estou completamente de acordo que, aliás, já tínhamos feito essa discussão, que deve existir esta ligação, mas eu acho que esta ligação não deve ser rodoviária. Ou seja,
acho que a estrada deve ser recuperada, mas a visão que eu tenho é que se invista ali, por hipótese, numa ciclovia e numa estrada pedonal que permita a circulação de pessoas e, portanto, o passeio por aquela zona que se pretende também que seja uma zona de pouca construção, de baixo índice de construção e que tenha uma capacidade de fruição do espaço público relativamente grande. Aliás, acho que é o que faz sentido também para valorizar a própria Vala e aquilo que se tem feito e que se continuará seguramente a fazer na valorização da sua envolvente. Portanto, queria deixar aqui essa nota que acho que não se a nossa perspectiva é de facto valorizar aquela ligação e criar futuramente ali uma envolvência de fruição pública da natureza, do espaço, etc., acho que fazia mais sentido esta ligação não ser rodoviária, mas ser pedonal e eventualmente com uma ciclovia que permitisse fazer por ali alguns passeios. Esta é só uma sugestão, é a forma como eu vejo esta questão. Mas gostava de ver respondidas as minhas perguntas. Muito obrigado. Vereadora Alzira. Obrigada. Pronto, nesta alencagem de degradação, portanto, zonas de degradação, que estão degradadas e que precisam de facto ser melhoradas, estamos de acordo. Lamento não ver aqui nenhum investimento na zona industrial, e volto eu à zona industrial, de modo a valorizá-la para torná-la mais atrativa, para de facto atrairmos investidores. Portanto, lamento de facto que aqui não esteja contemplado. Aqui na rua, esta rua entre 1º de Dezembro e Dr. Raul José das Neves, penso que é a abertura de uma nova rua, não é? Não é? Eu não sei qual é esta... É um bocadinho que fica ali, que vai ter a casa do Miguel e da Vera. A única abertura que lá está. A única abertura que A única ligação que existe entre... Sim, da Vera. Portanto, não é a abertura da rua, portanto, até como estava prevista. Não. Isso é da 1º de Dezembro e Isso é na outra. Ok, pronto. É só. Muito bem. Então, em relação ao relevado do Estado, de facto ele está muito degradado. Ele tem já quantos anos? 14 anos e há já algumas zonas com muito pouco plástico, muito pouca relva sintética, porque ela foi-se despegando, não é? E portanto há ali algumas clareiras, houve uma série de arremendos ao longo do tempo que foram sendo feitos, mas tem havido também por parte dos cultivos dos Águias, da secção de futebol, juvenil, dos pais também, alguma pressão, no bom sentido, não é? Para que se consiga fazer a substituição do relevado. E de facto ele está muito próximo do fim da sua vida útil. Portanto, é por isso mesmo que achamos por bem incluir nesta lista de investimentos. As outras questões, eu deixaria, em relação à questão também sobre a zona industrial. Como eu tive a oportunidade de dizer na última reunião, parece-me que o alargamento da zona industrial tem que ser um processo muito mais vasto, não é? Que enfim, com um plano próprio de intervenção, de investimento e de procurando captar apoios de fundos estruturais, coisa que não prevemos, à semelhança do que aconteceu neste quadro comunitário. Julgo que também não haverá, pelo menos a indicação que existe vai nesse sentido, que não haverá nos próximos programas de fundos estruturais, continuará a não haver verbas para a rede viária, habitual, portanto, para as estradas, neste caso para as estradas municipais, da responsabilidade municipal, assim como para equipamentos esportivos. Não me parece, já foi tão difícil
a este nível a negociação do quadro comunitário anterior, do CREN, não é? Neste Portugal 2020 não houve nada para equipamentos desportivos e, portanto, também não se prevê que nos próximos venha a existir. Zonas industriais, zonas de atividades económicas, enfim, acabamos por estar a falar de uma outra realidade. Aliás, enfim, pegando nas palavras da vereadora Sónia Safona, de há pouco, eu espero, não é? Eu espero que os programas de fundos estruturais que saírem deste pacote que foi agora anunciado, tenham em consideração estas questões do tecido económico, não é? Do desenvolvimento aos vários níveis, mas concretamente ao nível empresarial e industrial. Portanto, vai certamente ter. Eu penso que será mais fácil, ou a perspectiva é mais realista de ir buscar fundos a futuros investimentos num parque de negócios, numa zona industrial, nas zonas de atividades económicas, o que for, num próximo quadro deste género, do que propriamente para regulamentos e equipamentos esportivos. Portanto, e por isso é que nós demos agora prioridade a este tipo de programa de investimentos nestas áreas, que ele vai ter que ser financiado com fundos exclusivamente da nossa responsabilidade, portanto, seja através do empréstimo bancário ou não, não é? Mas terá que ser fundos que não vão ser cofinanciados, na expectativa de que no futuro os investimentos que vierem a ser feitos a vários níveis possam beneficiar dessa coparticipação de fundos estruturais. As outras questões, eu deixava então ao vereador João Pedro esta questão do terreno, depois a questão da pavimentação, deixava também ao vereador, eventualmente ao vereador Carlos Jorge, que foi ele que desenvolveu aqui os procedimentos ao nível do Executivo de identificação das ruas e do tipo de pavimento a considerar, também para poder dar uma explicação à questão colocada. Os vereadores. Portanto, em relação à sugestão do relevado, gostava só de acrescentar que não se trata só de uma reivindicação por parte da secção de futebol. Portanto, nós já há alguns anos a esta parte que verificámos logo que o próprio piso não suporta uma intervenção, uma manutenção mais profunda, porque cada vez que aquelas máquinas que eles chamam escarificam, portanto, que puxam o pelo para cima, o piso está deslocado da base em muitas zonas e, portanto, o pelo, em alguns casos, o pelo vai-se partindo e vai diminuindo a altura do pelo, cada vez que a intervenção é mais profunda, o pelo sai todo por inteiro, portanto, e fica com clareira, portanto, em determinadas zonas e não suporta essa mesma intervenção. A acrescentar a isso, nós nas manutenções que temos feito, nas pequenas manutenções que temos feito, tem sido essencialmente a aproveitar os bocados que não são utilizados junto às linhas de fundo e às linhas laterais. Portanto, e esses bocados, como são iguais aos que existem, temos cortado e reparado algumas das zonas que se vão danificando, que bocados esses já não existem. Portanto, e desde estes 3, 4 anos atrás, que as 3, 4 empresas que nós consultámos e com quem trabalhámos, e algumas delas também consultámos, que nos disseram que a única solução seria um piso novo. Disseram também que a base é uma base boa, portanto não precisa de qualquer tipo de intervenção, é uma base compacta que suporta imediatamente um piso novo, mas que a reparação daquilo que existe e nós fomos reparando conforme tivemos condições para isso, que foi essencialmente reparar com o mesmo tipo de piso nos sítios onde estava mais degradado portanto, e agora está numa situação em que dificilmente suporta muito mais este tipo de pequenas reparações que temos feito. O terreno junto à igreja é aquele onde existe, portanto, aqueles espaços comerciais,
Portanto, essencialmente é todo esse terreno que aí está, e este é o valor que foi acordado em termos de negociação e que estamos a criar condições depois para cumprir com o valor que acordamos. Este valor já resulta de um acordo firmado. Sim, exatamente. E é exclusivamente aquela parcela de terreno que tem aquelas superfícies comerciais viradas para a luz da Sim, vai até ao fundo. É todo esse terreno, porque aquilo tem um muro, portanto, tem 2 vezes para aí o tamanho das lojas ainda para trás das lojas. Portanto, sabemos que existem as lojas que terão depois, teremos de salvaguardar os direitos e o interesse também das pessoas, mas isso também claramente que iremos assegurar, caso se concretize também o negócio. Mas este era aquilo que estava mais adiantado, os outros estamos em fase de negociação e portanto, aproveitar esta oportunidade para concretizarmos já este negócio. Disso. Muito obrigado. A questão do tipo de alcatrão. Boa noite então a todos. Respondendo à questão que foi colocada sobre o tipo de alcatrão. O tipo de alcatrão é o alcatrão normal, portanto, o que se costuma utilizar após a fresagem das estradas e a recolocação do pavimento. Não é de todo aquele tipo de trabalho que foi feito há cerca de 4 anos. Que na altura foi o que nos foi possível, a nível financeiro, executar contrapondo um bocadinho aquilo que a vereadora acabou de dizer, não foi apenas pintar as estradas, porque elas continuam lá ainda sem os buracos. Portanto, os buracos que existiam não voltaram a reaparecer. Não, e dá exemplo. Está como exemplo a Avenida 1º de Dezembro, a Romaria Rocha Coutinho, etc. Todas elas que estavam em Joaquim Nunes Ferreira e que estavam em péssimo estado, portanto, não voltaram a reaparecer os tais ditos buracos. Mas, era aquela pedra já que não era gravilha, era pedra, que aquele alcatrão antigo era mais sobre com pedra, uma pedra muito mais de um tamanho muito maior que a gravilha. Pronto, acho que já respondi. Muito bem. Em relação à ligação à Val, a esta rua José Manuel da Costa, de facto o que estava aqui previsto era alcatrão, não é? Era alcatrão, não contemplava aqui qualquer outra dessas sugestões, se bem que eu compreendo, e até já tivemos a oportunidade de trocar aqui algumas opiniões relativamente àquele espaço, e eu percebo claramente essa posição e a questão das ciclovias, que enfim, que há conselhos que estão a apostar bastante, aqui nem por isso não temos... Eu sou um bocado cético em relação às ciclovias, mas enfim, não. Agora, não sei, nós consideramos que era a forma de, por via de um piso em condições, fazer a ligação do interior da vila à zona do Bocadilho, não é? Inclusivamente também, enfim, há trânsito que já circula por ali com regularidade. Não, é evidente que esta intervenção não excluiria nenhuma intervenção futura que pudesse ir para esse tipo de solução, não é? Com ciclovias, com áreas pedonais, que teria que, na minha opinião, ocupar sempre uma parte daqueles terrenos que depois se situam entre esta estrada, esta rua, e a estrada do campo, não é? A parte da estrada do campo que entra já no limite da Vila de Alpiaça. Não é? Portanto, aliás, havia aí um estudo já com alguns anos que previa uma intervenção de um parque ambiental, julgo que era assim, ali para aquela zona, e que ocupava toda aquela área que agora é uma área agrícola, não é? Entre essas duas estradas, essas duas ruas. Não sei, mas eu, para ser sincero, enfim,
O que nós queríamos, gostaríamos, era que houvesse acordo entre o Executivo relativamente a este plano, até porque estamos a falar de alguns investimentos que espero perdurem em termos de utilização por parte da população de Alpiaço, e era importante haver também aqui algum consenso relativamente às intervenções. Vamos lá ver, eu estou de acordo que se faça a recuperação daquela via, atenção, e acho que ela deve ser feita, merece ser feita. Aliás, nós já tínhamos aqui discutido e concordado que aquela ligação por dentro da vila até à Vale era uma ligação estratégica que vinha valorizar bastante a Vale e que vinha ligar, no fundo, aquele curso de água ao próprio centro da vila. E, portanto, as pessoas, se aquilo que vai ser construído agora nos tempos mais próximos, aquela zona entre o mercado e a igreja, vai ser uma zona de fruição pública, com espaço ajardinado, com a possibilidade das pessoas circularem e fruírem daquele espaço. E se a ideia futura é ligar aquele espaço à vala, eu acho que a gente pode olhar para as coisas com alguma perspectiva. Quer dizer, a maioria pode entender, não, mas nós o que perspectivamos para ali é que aquilo depois seja uma estrada normal, que os veículos circulem por ali, não obstante termos previsto, eventualmente, desenvolver o projeto. Aquilo que eu pessoalmente, e a vereadora Alzira e os vereadores do PS veem naquele espaço como potencial, é um bocadinho diferente. Quer dizer, é de facto fazer esta ligação, é que ela seja feita de uma forma natural, aproveitando toda aquela área e criando ali. Eu via, por exemplo, ali, hoje os jovens reclamam, estamos a falar de parques de fruição, hoje os jovens reclamam um sítio para fazer skate e aqui, infelizmente, entre nós têm escolhido um sítio péssimo para o fazerem porque acabam a destruir aquilo que é, no fundo, património público. Eu via aquele espaço como um espaço verde, de fruição pelas famílias, para passearem, para irem até à beira da vala, onde hoje já podem usufruir de um conjunto de coisas e que futuramente, com certeza, que se poderão melhorar as infraestruturas que ali existem. E via, por exemplo, aí um parque de skating, de skate numa das zonas. Via a possibilidade de ter uma zona de exercício, como temos perto das piscinas. Ou seja, é preciso perceber o que é que cada um de nós, neste caso, cada uma das forças políticas, olha para aquele espaço e o que é que vê ali. Quer dizer, porque se nós vimos uma ligação, se os senhores virem uma ligação por via automobilística e os carros a continuarem a circular por ali até à vala, independentemente de se vir a recuperar o espaço ou não, vale a pena fazer o alcatroamento e fica a estrada alcatroada. Pronto. Agora, coisa diferente é nós olharmos para aquele espaço e prepararmos-lo para um projeto futuro que eu vejo desta forma e vocês podem ver de outra. É legítimo que vejam de outra. Eu não estou por isso em causa. Eu deixei aqui aquilo que eu julgo que era preferível e que se enquadrava melhor na perspectiva de desenvolvimento daquela ligação. E acho que aquela estrada devia de ser uma estrada para as pessoas poderem andar à vontade, ir à vontade e eventualmente ter uma ciclovia. A gente hoje não temos ciclovias, mas temos muita gente a andar de bicicleta. Temos muita gente a andar a pé e temos muita gente a andar de bicicleta. E eu julgo que vamos tendo cada vez mais. As pessoas hoje aderem ao exercício físico, aderem até porque as zonas que nós temos para esse efeito também vão ficando mais atrativas e, portanto, é natural, as pessoas fruem daquilo que lhes é dado. Portanto, eu via aquilo de uma outra perspectiva, mas, vamos lá ver, eu não tenho nada contra... Sim, eu também, e acho que não é de forma alguma impeditivo o facto de se alcatroar essa estrada e de criar também um espaço pedonal paralelo à estrada que irá ser alcatroada. Até porque, junto à vala, e falando nos passeios que a vereadora estava a acabar de referir,
existe também aquele circuito que Pois tem início na reserva do Cavalo e que serve até à ponte do Casal Branco e que contorna pela ponte dali, de Alpiarce. Portanto, não vejo de forma alguma que seja impeditivo de se alcatroar a estrada e de criar um caminho pedonal Eu paralelo. acho é que se Paralelo a ela. gastava-se menos dinheiro se a opção fosse que aquela estrada fosse pedonal e eventualmente tivesse uma zona para circulação das bicicletas, tivesse uma ciclovia, Como lá em cima, menos dinheiro. onde a vereadora mora e que vai dar à Mas barragem. aquilo é uma Portanto, via, aí certo. tem uma zona pedonal e Exatamente. circulável, vamos lá, Exatamente, mas, e tem a estrada alcatroada para lá. mas estamos a falar de coisas diferentes. Aquilo é um acesso dentro da vila, é um acesso, olha, uma estrada normal, perfeitamente normal, não é para ser enquadrada em nenhum parque ou em nenhuma zona para ser ajardinada, aquilo é uma ligação fundamental da Já zona está da barragem. já está ajardinada do lado dos campos A ténis. questão é, nós estamos a falar, não é da recuperação de espaços, pura e simplesmente. Não se pode comparar uma avenida ou uma rua, que é uma ligação grande, é uma ligação importante dentro que liga a barragem assim, à zona da escola, do centro de saúde. Aqui estamos a falar de uma via que, se for desenvolvido um projeto para a fruição de todo aquele espaço, eventualmente vai deixar de ser uma via rodoviária. Se aquilo estiver enquadrado, assim como nós não estamos a fazer uma via rodoviária a atravessar o espaço ajardinado que se está a fazer entre a igreja e o mercado, aquilo não é para passar ali carros, vão deixar de passar ali, vão entrar no estacionamento que está previsto ao lado, mas não vão circular naquele espaço. Aquele espaço circulam as pessoas. E a forma como eu vejo esta ligação era exatamente a mesma coisa, ou seja, a questão que eu estou a colocar tem a ver com nós racionalizarmos o investimento, certo? Porque se for para fazer uma coisa, escusamos estar a gastar dinheiro noutra. Isto é a minha visão, mas o facto de ficar aprovado o investimento não obsta a que depois ele seja feito de outra forma. Quer dizer, O que eu acho. Até porque eu li aquela história que é para dar acesso a algumas propriedades que vão ter que se manter, não é? Sim, também. Se aquelas propriedades passarem a E ser eu não- públicas. Não, mas do outro lado. Mas de um lado e do outro Mas lado, aquela parte de trás toda vai. Eu acho que. Eu penso que aquilo não pode deixar de ser circulação automóvel. E estamos a falar também de uma potencial entrada no centro da vila a partir de uma área limítrofe, né? sem É o que termos. temos agora. Não, exato, mas estamos a falar de uma enfim, podíamos chamar circular, qualquer coisa do género, né? Que acaba por desviar o trânsito daquela área da antiga Câmara e do cruzamento ali central do Jardim, etc. Não é? De acesso Quem ouvir diz que aquilo é uma circular ali, desvia Não, ali um não, trânsito mas massivo que o entra. circular, a malta, Não é? essa questão do circular já foi moda aí também. Pronto, isto é uma... Já chamaram circular à Rua do Valdac, por exemplo. Portanto, não, eu quando disse circular, é nesse sentido de uma variante, uma entrada que agora é pouco utilizada. Agora, eu olho para aquele espaço e para a ideia que já foi aqui discutida e que também já a Câmara trabalhou no passado, não é? E que deu origem ao estudo que eu referi há pouco. Eu olho para aquele espaço todo, não é? Todo entre as duas ruas, entre a rua e a estrada, esta rua e a estrada do campo. Portanto, e isto eu penso que é compatível. É compatível no trânsito automóvel de acesso à Praça Velha, portanto, e ali àquela zona que vai ser objeto de intervenção agora, e depois com a ligação também à Rua do Matador, por exemplo, também é uma das ruas que vai ser alcatroada, que vai ser alcatroada para já, não é? No grupo, que já estava no orçamento para este ano, e portanto vai ser, está em concurso. É a Rua do Pinhal da Torre, a Rua do Matadouro, um bocadinho no Casalinho também, não é? A Rua 5 de Outubro. Ou seja, acaba por ser a tal de circular, enfim, isto é um termo muito pomposo,
que vai ligar a essa zona do Canil, portanto, do antigo Matador. Portanto, isto é compatível depois com, e é o que se faz também um pouco por todo lado, com a tal zona pedonal ou de ciclovia em paralelo, não é? Ocupando, teria que ocupar terrenos que agora são terrenos agrícolas, não é? Entre estas duas áreas de circulação, que são terrenos particulares, mas, enfim, eu acho que esse trabalho, ou melhor, esse trabalho, sim, quer em termos de proposta à população, sobretudo através dos programas eleitorais, quer depois o desenvolvimento desta ideia, tem que ser trabalhado a partir de agora para o futuro, para as forças políticas e depois pela gestão da Câmara Municipal, porque agora, enfim, nesta fase não temos, a Câmara não tem condições para isso, não é? Adquirir os terrenos e avançar com projetos, mas no futuro terá que equacionar isso muito bem e enfim, é o tal desafio que se coloca às forças políticas que concorrem às eleições, também trabalhar estas ideias e estas propostas. Agora, eu penso que faz sentido manter ali a ligação, portanto, a circulação de veículos automóveis e criando condições para, paralelamente, desenvolver tal área de circulação pedonal e de bicicletas, eventualmente, não é? Mas também estamos a falar aqui de um valor que não é, neste bolo, não é muito considerável, portanto, estamos a falar aqui de uma parcela relativamente menor, não é? Muito bem, mas pronto, há aqui também dois elementos fundamentais neste plano, em termos de procurar ir ao encontro também das expectativas que têm sido colocadas e do sentido da discussão política que se tem feito aqui em Alpiaça nos últimos tempos, que tem a ver com a estrada da Lagoalva, não é? que está aqui com um valor, é o valor mais volumoso, não é? Com 124 mil euros, a estrada da Lagoalva, e também a estrada da Adega da Goxa, tanto que vai da Adega da Goxa até ao limite do concelho, a caminho dos Gagos, a estrada municipal 1462, tanto que ultimamente também tem vindo muito à discussão e que é fundamental para a atividade económica, portanto, neste caso mais para a agricultura e para a atividade turística também, no caso sobretudo da estrada da Lagoa. Não sei se há mais alguma questão, alguma consideração a fazer. Muito bem, então eu vou pôr à votação este ponto, o plano de investimentos para o ano de 2020. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com a abstenção das senhoras vereadoras do Partido Socialista. Vai à Assembleia Municipal. Só, no fundo, deixar aqui uma justificação para a nossa abstenção, que tem a ver, este plano de investimentos é uma escolha, obviamente, do Executivo, que está em maioria, ou seja, que faz a sua análise e que resolveu escolher estes investimentos em concreto, com os quais nós não estamos em desacordo. Contudo, se fosse um plano nosso, eventualmente haveria aqui algumas diferenças, haveria aqui outras prioridades, designadamente, e uma delas tem a ver com a questão que a vereadora Alzira falou, tem a ver com uma atenção especial à zona industrial, que nós achamos que fazia sentido, ainda que não com o âmbito que é esperado de ser mais geral e mais, portanto, uma intervenção mais global, mas a zona industrial vai no futuro, hoje já é e vai no futuro ser um polo catalisador do desenvolvimento do concelho. Nós vamos estar confrontados com uma necessidade muito grande
de criação de emprego. O problema do desemprego, eventualmente, que não é a responsabilidade nossa, ou seja, decorre muito daquilo que foram as situações que nós vivemos nos últimos tempos. A questão vai se colocar com muita premência e nós vamos ter que dar uma ajuda, nós, municípios, vamos ter que dar um contributo importante para que esses polos catalisadores de desenvolvimento possam afirmar-se e que não entrem numa espiral de decaimento, como em alguns casos acontece. E, portanto, consideramos que isso é prioritário. E, portanto, apenas para justificar que esta abstenção não revela uma discordância com o facto de se fazer investimento no Conselho, que nós vimos reclamando há muito tempo e que achamos que é necessário, mas prende-se com algumas propostas que nós teríamos eventualmente acrescentado ou substituído aqui e considerávamos que eram mais prioritárias e, portanto, apenas isso. Muito obrigado. Eu penso que isto na Assembleia Municipal, para passar, tem que ter 9 votos. Agora o plano não implica. Muito bem. Então fica sem efeito a minha consideração. Era mais um apelo à Assembleia Municipal. E tu é dos dois? É Conjunta. Em nome dos... Muito bem. Então vamos passar ao ponto 4 e último, que trata da proposta de modificação orçamental, a revisão número 3. Portanto, pedi ao vereador João Pedro, vereador deste Pelouro, para apresentar sucintamente. Portanto, esta revisão orçamental vem na sequência da comparticipação financeira que cabe a cada município relativamente aos procedimentos que foram efetuados pela Comunidade Intermunicipal de Lesíria do Tejo, pela CIMLT, de combate à pandemia causada pelo coronavírus, e que se prendeu com um conjunto de despesas que foram feitas e que, no caso de Alpiarça, a comparticipação será do valor de 15.418,20 €. Portanto, dividido por duas componentes: transferências correntes, 3.377,26 € e transferências de capital, 12.040,84 €. Portanto, e que se tratam essencialmente com a parte que cabe ao município de Alpiarça da aquisição de ventiladores que foram feitos pela CIMLT. Portanto, como se compreende, esta rúbrica não existia no nosso orçamento e há necessidade de a criar, e esta rúbrica só pode ser criada através da revisão orçamental. A competência para fazer revisões ou para aprovar revisões orçamentais é da Assembleia Municipal, daí que se propõe que o órgão executivo, neste caso a Câmara Municipal, delibere aprovar esta terceira revisão do Orçamento de 2020 e submeter à Assembleia Municipal para que esta delibere, portanto, a sua aprovação disso. Muito obrigado. Ponho à vossa consideração. Não há questões? Muito bem. Então vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Remeter à Assembleia Municipal. Então, chegamos ao fim da ordem de trabalhos desta reunião extraordinária.